De volta com o Band Cidade e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o advogado, ex-vice-governador do estado do Rio Grande do Norte, líder político do Solidariedade, Fábio Dantas. Fábio Dantas, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth, boa noite aos telespectadores da Band. O senhor foi vice-governador do estado, tem trazido várias declarações sobre a situação do estado do Rio Grande do Norte. A gente está no momento, ex-vice-governador, onde o executivo confirma um pagamento dentro do mês de abril, mas as 4 folhas permanecem abertas, folhas deixadas pela gestão passada do ex-governador Robson Faria. Como é que o senhor avalia esse momento hoje, ex-vice-governador? Olha, é engraçado que nesse mesmo período, há 4 anos atrás, eu era vice-governador e eu fui a várias entrevistas, dei vários jornais e disse que o maior problema do Estado eram as finanças e queria se agravar mais ainda. E ainda não estamos no pior momento. Acho que a ausência de ações do atual governo, nós não podemos cobrar da governadora Fátima em 100 dias, menos de 100 dias, que o Estado esteja resolvido todos os seus problemas. Mas o problema é que o governo não fez nenhuma ação, não faz nenhuma ação, não toma nenhuma medida. As medidas são inexpressivas. Reduzir, por exemplo, diária da vice-governadoria, eu nunca gastei uma diária, nunca autorizei uma diária, então lá é zero, isso é zero. Reduzir 100 mil reais dos almoços do Camarões, isso é política pura para fazer palanque, porque o ano passado eu gastou menos de 10 mil reais no Camarões, então não é isso que vai resolver o problema do Estado. O que vai resolver o problema do Estado é ter a coragem de enfrentar junto com os setores e as camadas da sociedade o que é que causa o nosso desequilíbrio financeiro. Quais são as causas? Não é apenas quem fala mais alto. O problema do Estado, realmente, infelizmente, ele decorre das suas matrizes maiores de despesa, que são os poderes e o pagamento dos servidores. E, ao longo dos anos, o empoderamento de algumas categorias tornou o Estado esse problema que nós temos hoje. E que vai ser muito mais grave na atual gestão, que é um partido, inclusive, bastante aliado dos servidores ao longo do tempo. Então, infelizmente, não é personificar a ação, mas é a ausência de ações. O governo não tem enfrentado o problema, não tomou medidas. O maior problema do Estado é a Previdência. Nós estamos há 90 dias, o governo sequer tomou qualquer medida para reduzir o déficit previdenciário e não capitalizou qualquer recurso que possa, assim, ao longo do tempo. Então, infelizmente, no horizonte que se demonstra, não é um horizonte cinza como está hoje, ele é um horizonte nebuloso e bastante carregado. A atual gestão tem debitado essa sangria ou esse problema financeiro do Estado do Rio Grande do Norte, a gestão do ex-governador Robson Faria, da qual o senhor fez parte. De fato, está aí a célula maior do problema financeiro hoje do Estado? Olha, com relação ao dinheiro que deixou de dívidas, sim, porque o governo deixou um valor de um endividamento proporcionado e ocorrido em decorrência exatamente do descontrole do próprio governo anterior, que também não teve coragem de enfrentar os problemas. Eu fui um crítico desde o início da gestão, que se nós não fizéssemos a gestão, seria um governo que iria fracassar, como devidamente fracassou, e que eu não apoiei sequer a reeleição do governador Robson, tendo em vista exatamente esses fatores. Mas o governo falar dos outros e não fez nada diferente. A atual governadora não mandou para a Assembleia uma medida só para reduzir despesas, para diminuir o tamanho do Estado, para vender patrimônio, para, por exemplo, cortar os supersalários, que foi um projeto que eu mandei para a Assembleia, acabar com os supersalários, diminuir esse déficit ao longo do tempo é muito importante. E tem que começar primeiro de quem ganha mais. O Estado tem, sim, um déficit muito grande de servidores, mas que não vai poder repor. Eu não entendo como se fala em concurso público se o Estado não consegue pagar a folha que tem hoje. Então, para mim, isso aí é demagogia e questão de querer fazer palanque político. Agora, Fábio Dantas, há um problema. O Estado do Rio Grande do Norte divulgou que até 2020, cerca de 23% de servidores do Estado poderão se aposentar. Ou seja, a gente tem falta de servidores, tem uma previdência já sangrando com um déficit mensal de 130 milhões de reais e servidores para se aposentar e concurso público não pode ser feito. Esse é o quadro que eu dizia. O caos se aproximando, piorando mais, porque ao longo do tempo, quando a pessoa se aposenta, ele não sai da folha. Diferente de alguns municípios que, por exemplo, tem o regime geral de previdência, e do qual o servidor sai da folha do município e vai para o regime de previdência, ele desonera a folha. No Estado é o inverso, a pessoa se aposenta e vai ganhar mais, porque deixa de contribuir com a previdência e tem uma tributação menor do que os outros. Então, há um problema mais grave ainda. E eu não vejo governo nenhum falar sobre isso, porque as pessoas pensam em ganhar a eleição. Não querem resolver o problema de 3,5 milhões de habitantes. Pensam apenas em resolver o problema de 100 mil servidores.
Os 100 mil servidores são fundamentais, mas no momento em que eles saem da folha do Estado, o Estado tem que criar mecanismos que não a reposição de pessoal apenas. Por exemplo, informatizar setores e quebrar, por exemplo, as correntes de gratificação e de vencimentos a mais que as pessoas recebem por um serviço que podia ser prestado centralizado. Vou dar um exemplo a você. O Estado tem em cada setor do Rio Grande do governo, em cada secretaria, em cada órgão, comissões de controle interno, assessorias jurídicas, pessoas para fazer a parte burocrática, quando hoje o processo do Estado feito no atual governo, que foi decorrente de um processo administrativo do ex-governador, do governo anterior, hoje é informatizado, o sistema é todo informatizado, o Estado digitaliza os processos. Então, a tramitação do processo podia ser única. Eu podia abrir um processo lá em Caicó e receber um parecer de um controle interno único aqui do governo do Estado, e uma assessoria jurídica única e de uma comissão de licitação única. Para quê? Em cada canto, servidor. Fábio Dantas, como enfrentar essa questão da Previdência, esse déficit de 130 milhões de reais, mais de 1 bilhão por ano? Primeiro, perdendo a eleição. O político tem que entrar para perder a eleição, porque ele vai ter que fazer o que é necessário. E o que é necessário, muitas vezes, é impopular. Eu vou dar um exemplo aqui. O Estado precisa capitalizar a Previdência e precisa, para isso, também aumentar a receita da Previdência. Só se aumenta a receita aumentando as alíquotas dos atuais servidores. Não tem outro mecanismo, porque o Estado não tem um banco central para fazer dinheiro e pagar o salário do servidor. Quando ele não paga o servidor, e que vai se agravar mais ainda, por exemplo, em Portugal, para o telespectador que está olhando, Portugal, na Grécia, as pessoas ganhavam X, passaram a ganhar X dividido por 2. Tiveram redução salarial, porque os estados quebraram lá, o país quebrou. E aí reduziu o salário de quem ganhava. Não é isso que nós queremos. Mas nós precisamos que, por exemplo, o Ceará, governado pelo próprio PT, já fez isso há 4 anos atrás. A Paraíba já fez, Pernambuco já fez. Isso não é o fim do mundo, mas precisa sim equilibrar. Agora, como equilibrar com os servidores ainda com salário atrasados? O governo tinha que ter vendido patrimônio, tinha que capitalizar o Estado, capitalizar aí qualquer venda, enviar o dinheiro para o fundo previdenciário, exatamente para recompor aos poucos, mas também pagar a Previdência, porque quando o dinheiro vai para lá, o Estado não precisa também compensar com mais finanças, então vai sobrar mais dinheiro para a saúde, para a segurança, para a educação. Não se melhora a segurança, a saúde e a educação com paliativos, não. Nós temos um sistema corroído por um câncer em alto grau de elevação. Nós precisamos não tratar o paciente com dipirona, nós temos que tratar realmente com a vacina que vai produzir, ou com um tratamento que vai produzir, sim, um efeito a médio e longo prazo. Com todos esses números que o senhor traz, Fábio Dantas, o senhor acredita que é possível o Executivo quitar essas 4 folhas que estão em abertas, 930 milhões de reais? Olha, o governo entrou no começo do ano com um caixa, ele tem um caixa razoável, até postado pelo Portal da Transparência, que houve a divergência do governo dizer que não tem. Esse saldo realmente pode ser uma reserva para poder cumprir algumas etapas do próprio exercício do ano, mas acho que o governo vai ter muitos problemas se não recompor dinheiro extra a partir do mês de agosto, por aí, julho, agosto. Por quê? Porque começa a faltar para o próprio exercício do atual governo. E é necessário, sim, medidas do ponto de vista extraordinárias. O governo, mas imagine, Ana, que o telespectador fica pensando assim o seguinte, mas botou a casa em ordem, mas não é assim, porque todo ano falta dinheiro para pagar, inclusive, os atuais servidores. Então, o governo precisa recompor rapidamente com dinheiro extra. Fábio Dantas, muito obrigada por suas informações, suas análises aqui no Band Cidade. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Se você quiser rever essa entrevista, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band e a gente volta a se encontrar amanhã. Ótima noite para você.